Renata não imaginava que, em menos de 5 minutos, ia destruir o respeito de uma vida inteira com meia dúzia de palavras duras no meio da calçada. Muita gente fala que não julga pela aparência, que tem bom coração, que sabe ser educado com qualquer pessoa. Mas naquele dia, diante de um homem com roupa simples, barba mal feita e olhar cansado, tudo isso saiu voando da cabeça dela. Ela apontou o dedo, levantou a voz, virou alvo de olhares de quem passava, e humilhou ali, em plena luz do dia, um senhor que ela achava ser apenas mais um pedindo ajuda na rua. O que Renata não sabia era que aquele homem era o sogro dela. O mesmo homem que, por décadas, tinha acordado antes do sol, cuidado de cada bezerro, cada cerca, cada palmo de terra. O homem que ajudou o filho a estudar, a crescer, a sonhar com uma vida melhor na cidade. Quem nunca se pegou irritado, cansado, andando na rua e pensando, eu já trabalho tanto, já tenho tanta conta, não dou conta de mais nada. Quem nunca olhou rápido demais, sem ouvir, sem perguntar, e tomou uma decisão na pressa? A dor de ser julgado sem explicação é grande. Mas a dor de perceber que você foi um injusto, que você foi cruel, é ainda maior. Até que um detalhe pequeno, quase invisível, acendeu o alerta. Um jeito conhecido de segurar o boné, uma aliança gasta no dedo, um nome que o marido falou no telefone poucos minutos depois. Foi a partir daí que a vida de Renata virou de cabeça para baixo. E a humilhação que ela achou que estava fazendo com um desconhecido voltou para ela de um jeito que ela nunca mais esqueceu. Esta história mostra como um erro em público pode virar a maior lição de uma família inteira. Como o orgulho de uma nora, a simplicidade de um sogro criador de gado e a posição delicada de um filho e marido se misturam em um dia só, para revelar o que cada um carrega de verdade no coração. Se essa história já mexeu um pouco com você logo no começo, deixe o seu gostei porque isso ajuda muito a levar esse tipo de reflexão para mais gente. Comente se é o primeiro vídeo deste canal que você está vendo e de onde você está assistindo. É sempre bonito ver gente de tantos lugares diferentes reunida aqui. E, se quiser acompanhar outras histórias assim, se inscreva para não perder nada. Agora, vamos voltar um pouco no tempo e entender como essa família chegou até aquele momento na calçada, o dia em que Renata confundiu o sogro com um mendigo e começou a viver a maior lição da sua vida. Renata sempre foi uma mulher da cidade. Nasceu em bairro movimentado, gostava de tudo organizado, cheiro de café passado na hora, roupa passada direitinho, ônibus lotado de manhã e barulho de gente falando o tempo todo. Para ela, vida boa era ter mercado perto, farmácia embaixo do prédio e elevador funcionando. Marcelo, o marido dela, tinha uma história bem diferente. Ele veio do interior. Cresceu em uma fazenda de gado, cercado de pasto, de canto de galo e de cheiro de capim molhado pela manhã. O pai dele, Agenor, criador de gado, era conhecido na região por ser trabalhador, simples e justo. A mãe, Irene, cuidava da casa, da horta e de todo mundo que passava pelo portão pedindo um copo de água ou um prato de comida. Quando Renata conheceu Marcelo, foi em um curso que ele fazia na cidade grande. Ele já morava ali havia alguns anos, estudando e trabalhando. Falava com carinho da família do interior, da fazenda, dos tempos em que ajudava a tirar leite cedo. Mas Renata ouvia tudo isso como quem ouve uma história antiga, distante, que não tem muito a ver com a sua vida. Ela achava bonito ele valorizar a origem, mas, no fundo, pensava que aquele mundo da roça era atrasado, cansativo demais, sem conforto. Nunca falava isso com Marcelo. Só guardava para si um pequeno orgulho escondido, que foi crescendo sem que ela percebesse. A primeira vez que Renata foi à fazenda de Agenor, pouco depois de se casar, ela já sentiu um choque. A estrada de terra, os buracos, o portão pesado que precisava ser empurrado, o cheiro forte dos animais, as botas de borracha encostadas na varanda. Tudo isso incomodava. Ela tentava ser educada, mas todo gesto mostrava que estava fora do lugar. Agenor, por outro lado, recebeu a nora com carinho verdadeiro. Preparou o melhor quarto da casa, passou horas escolhendo as frutas mais bonitas do pomar, pediu para Irene fazer o doce de leite que todo mundo adorava. Ele sabia que a rotina da roça podia assustar quem vinha da cidade, então tentava deixar tudo mais leve. Naquela visita, Renata sorriu, agradeceu, mas contou os dias para voltar para o apartamento pequeno, cheio de barulho de vizinhos, mas com chuveiro quente forte, sofá macio e piso sem poeira. E, desde então, qualquer convite para voltar à fazenda era sempre adiado. A gente vai, sim, sogro. Mais para frente, quando a correria acalmar, dizia Marcelo, tentando equilibrar a saudade do pai com o desconforto claro da esposa. No fundo, Renata achava que já tinha subido na vida.
Ela enxergava o pai de Marcelo como um homem bom, mas simples demais, com jeito de gente que não entende muita coisa da cidade. Nunca percebeu que esse pensamento era injusto. Para ela, era só sincero. O tempo foi passando. Marcelo trabalhava em um escritório, Renata em uma loja de roupas. A vida seguiu. Televisão ligada à noite, conta de água, conta de luz, parcelas de móveis. Aos poucos, a relação com a família de Marcelo foi ficando mais distante. As ligações eram rápidas. As visitas, raras. E a imagem que Renata tinha de Agenor foi se transformando em uma espécie de figura distante. Pai do meu marido, criador de gado, homem da roça. Um dia, conversando com a amiga Luciana no intervalo do trabalho, Renata se deixou levar por esse sentimento. Eu até gosto do meu sogro, Lu, mas não é muito meu mundo, sabe? Ele chega com aquelas roupas surradas, chapéu de couro, falando de boi, de chuva. Parece que estamos em tempos diferentes. Luciana, que também era da cidade, deu de ombros. Ah, amiga, faz parte. Mas pensa pelo lado bom. Pelo menos o seu marido já está adaptado à cidade. Você quase não precisa conviver com o resto. Sem perceber, uma frase como essa foi alimentando ainda mais orgulho de Renata. Ela passou a ver a simplicidade da família do marido quase como motivo de vergonha, um peso. Ela não sabia, mas esse modo de ver o mundo ia preparar o terreno para o maior erro da sua vida. Naquela época, Agenor já pensava em ir à cidade ver o filho e a nora. Queria saber como eles estavam, se precisavam de alguma ajuda, se o emprego de Marcelo era bom. Havia algumas decisões importantes para tomar sobre a fazenda, sobre o futuro, e ele sentia que estava na hora de conversar como família. Ele só não fazia ideia de como seria recebido. Ou melhor, de como seria confundido. E a primeira peça dessa história começou a se mover no dia em que um telefonema simples mudou os planos de todos. Num fim de tarde de terça-feira, o celular de Marcelo tocou. Ele estava voltando do trabalho, suado, cansado, pensando na janta simples que Renata ia preparar. Do outro lado da linha, a voz de Agenor veio firme, mas com um tom doce de pai com saudade. Filho, tudo bem por aí? Tudo, pai. E o senhor, como está? Perguntou Marcelo, abrindo um sorriso automático só de ouvir a voz. Vou levando. A lida não espera. Mas eu quero falar uma coisa com você com calma. Estou pensando em ir para a cidade semana que vem. Chegar sem avisar não é jeito, então estou ligando. Marcelo parou na calçada, apoiante em uma árvore, tentando disfarçar a surpresa. Fazia tempo que o pai falava em visitar, mas nunca marcava dia. Agora parecia decidido. Vir para cá? Que bom, pai. A gente sente sua falta. A mãe vem também? Vem, sim. Irene já está separando umas coisas para levar. Só que Agenor hesitou um pouco. Eu queria ir simples. Sem muita coisa, sem fazer barulho. Sabe como é, não gosto de incomodar. Marcelo estranhou o jeito que o pai falou. Mas não deu tanto peso. O senhor nunca incomoda, pai. A casa é pequena, mas a gente dá um jeito. Renata vai gostar de ver vocês. Quando desligou, Marcelo já sentia um peso diferente no peito. Ele sabia que Renata ia ter uma reação complicada. Ela gostava de tudo planejado, organizado, limpinho. A ideia de receber duas pessoas vindas da fazenda, com mala, com poeira, com o jeito deles, poderia mexer com ela. Em casa, mais tarde, ele contou. O pai e a mãe vêm semana que vem. Devem chegar na rodoviária, ele ainda vai confirmar o horário. Renata estava cortando legumes na cozinha. Parou a faca no ar por um segundo. Respirou fundo, forçou um sorriso. Ah, que bom, né? Respondeu, tentando soar natural. Assim eles veem como estamos. Marcelo a conhecia bem. Sabia que aquele que bom vinha acompanhado de um vai dar trabalho não dito. Mas preferiu não insistir. Renata passou o resto da noite fazendo contas. Não de dinheiro, mas de paciência. Pensou na toalha de mesa mais velha, que podia estragar. Pensou nas roupas dos sogros cheirando a campo. Pensou no tamanho do apartamento. E, no fundo, pensou no que os vizinhos iam achar. No dia seguinte, no trabalho, ela contou para Luciana. Lu, meus sogros vêm aí. Do interior. Da fazenda. Você imagina, né? Já estou vendo ele chegando com aquele chapéu enorme, bota suja, falando alto. Luciana riu, tentando aliviar. Calma, mulher. Faz assim,
Recebe, é educada, mas coloca limite. Deixa claro que a vida aqui é corrida, que não dá para muita visita. Renata assentiu. Não era má pessoa. Só estava cheia de pequenas vaidades que, somadas, a deixavam distante da humildade do sogro. Enquanto isso, na fazenda, a cena era outra. Irene dobrava com cuidado algumas roupas, escolhia um vestido melhor para a cidade, separava um chale que gostava. Agenor olhava pela janela, pensativo. Geraldo, o funcionário antigo da fazenda, chegou perto. Vai viajar, seu Agenor? Vou, sim, Geraldo. Ver o Marcelo. Já está na hora. Faz bem. O senhor fala tanto dele. É bom ver de perto como anda. Agenor sorriu, mas havia algo a mais nos olhos dele. Uma preocupação silenciosa. Ele sentia que a distância não era só de quilômetro. Era de costume, de jeito de ver o mundo. Tinha medo de não ser bem compreendido naquele ambiente de cidade grande. Eu quero conversar com ele sobre a fazenda, sobre o futuro. E também quero conhecer melhor essa Renata. Ela é boa moça, só é diferente do nosso mundo. Mas diferença não é problema. Falta de respeito. Sim, é. Geraldo concordou com a cabeça, sem saber que, em poucos dias, essas palavras iam ganhar um peso enorme. No fim da semana, tudo estava combinado. Agenor e Irene pegariam um ônibus noturno e chegariam à cidade pela manhã. Não queriam que o filho tivesse despesa com passagem. Juntaram um dinheirinho, venderam alguns bezerros, organizaram as contas. Agenor decidiu ir com a mesma roupa simples de sempre. Calça surrada, camisa já um pouco desbotada, boné velho. Irene tentou convencê-lo a colocar algo mais arrumado. Coloca aquela camisa nova que eu te dei no aniversário. Para quê, mulher? Eu sou quem eu sou. Não é roupa que vai mudar. E também não vou para desfile. Vou ver meu filho. Ele falava isso com tranquilidade, sem imaginar que esse detalhe ia ser peça central do mal-entendido. Marcelo, por sua vez, planejava um dia simples. Ia sair mais cedo do trabalho para buscar os pais na rodoviária. Combinou com Renata que ela esperaria em casa, preparando algo para o almoço. Mas o que ninguém contava era com um pequeno desencontro de horário, uma parada rápida de um ônibus, e alguns minutos em que Agenor ficaria sozinho na rua, com uma mala gasta na mão, parecendo exatamente aquilo que Renata mais evitava olhar. Alguém simples, cansado, com jeito de quem precisa de ajuda. Era o cenário perfeito para que a verdade sobre o coração dela viesse à tona. O dia da chegada começou corrido. Renata acordou cedo, arrumou a casa com mais cuidado do que de costume, passou pano no chão 2 vezes, trocou a colcha da cama do casal, separou toalhas extras. Enquanto limpava, resmungava sozinha, em voz baixa. 2 dias tudo bem, mas se começarem a falar que querem ficar uma semana, 15 dias. Ela mesma se repreendeu. Sabia que não era bonito pensar assim de pessoas da família, mas não conseguia evitar. O medo de perder o conforto que tinha construído com esforço falava mais alto. Marcelo, animado, saiu para o trabalho combinando de encontrar os pais na rodoviária perto das 10 da manhã. Qualquer coisa eles me ligam. Amor. Fica tranquila. Só deixa o almoço encaminhado. Renata sentiu, mas o coração estava agitado. Só de imaginar o sogro entrando pela porta, trazendo um cheiro diferente, falando alto, já a deixava tensa. Mesmo sem perceber, ela ia ficando mais impaciente com qualquer coisa que desse errado. Na fazenda, Agenor e Irene já estavam a caminho. A viagem longa pela estrada foi cansativa, mas eles estavam felizes. Ao descerem do ônibus, no terminal simples da cidade, Agenor pegou a mala e olhou em volta, procurando o filho. Ainda estava cedo. Ele deve estar chegando. Irene. Vamos ali para a calçada. Esperar. Eles saíram do prédio da rodoviária e caminharam alguns metros. A região em volta era movimentada, mas também tinha suas dificuldades. Gente apressada, algumas pessoas paradas pedindo ajuda, outras vendendo coisas nos sinais. Agenor encostou a mala perto de um poste e tirou o boné para enxugar o rosto. O ônibus tinha sido quente, a viagem longa. A roupa simples, a mala gasta, o cabelo um pouco revolto do sono interrompido fizeram com que, para quem passava rápido, ele se confundisse com mais um homem cansado da rua. Irene, sempre mais reservada, disse: "Vou ali dentro ver se acho um banheiro. Já volto. Fica aqui, Agenor. Vai lá, mulher. Eu fico." E foi exatamente nesses poucos minutos, em que Agenor ficou sozinho na calçada, que tudo aconteceu.
Renata, do outro lado da cidade, tinha recebido uma mensagem de Marcelo avisando que poderia se atrasar alguns minutos para buscar os pais. Um problema no trabalho o prendeu mais que o esperado. Preocupada com o horário do almoço, ela decidiu fazer algo que normalmente não faria: pegar um transporte até perto da rodoviária para ver como estava a região, como ela mesma dizia. Vou ver se compro um pão fresco, umas frutas. Assim não fico dependendo de última hora, falou para si mesma, tentando dar um ar prático à decisão. Quando desceu perto da rodoviária, passou a caminhar pela calçada, olhando vitrines simples, pessoas apressadas e outras paradas, sentadas em bancos ou no chão. Era um lado da cidade que ela não gostava de frequentar. Mexia com seus medos, com sua impaciência. Alguns metros à frente, ela viu um homem de costas, encostado perto de um poste, com uma mala velha ao lado. Camisa desbotada, calça gasta, sapato já um pouco torto. Ele parecia cansado, como tantos outros que ela costumava evitar olhar. Renata apertou a bolsa instintivamente, como se estivesse em perigo só porque havia alguém simples ali. Ao se aproximar, notou que o homem olhava em volta, como quem espera alguém. Mas, pela aparência, ela já tinha decidido o que ele era. Não viu o olhar bondoso, não percebeu o jeito ocioso de quem só aguardava um filho. Só viu a roupa e a mala. Agenor, sem reconhecer a nora, afinal, nunca tinha visto ali e não esperava encontrá-la naquele exato lugar. Apenas percebeu uma mulher bem arrumada se aproximando. Pensou em perguntar a hora, talvez pedir uma informação. Quando Renata passou por ele, ouviu uma voz calma. Moça, por favor. Ela nem deixou ele terminar. Virou rapidamente, com o rosto fechado. Olha, eu já estou cheia disso, viu? Todo dia é alguém me chamando na rua, querendo alguma coisa. Eu trabalho, eu corro atrás. Não sou obrigada a ficar ouvindo história de todo mundo na calçada. Agenor arregalou um pouco os olhos, surpreso. Não esperava aquela reação. Achou que talvez ela tivesse entendido errado. Desculpa, eu só ia perguntar. Mas Renata já estava tomada pelo nervoso acumulado, por todas as pequenas irritações que vinha guardando. E, sem se dar conta de quem estava na frente dela, aumentou o tom. Eu sei bem como é. Primeiro pede uma informação, depois pede dinheiro, depois quer que a gente resolva a vida toda. A cidade está cheia, e eu não aguento mais. Vai procurar um lugar próprio, algum serviço, alguma ajuda oficial. Ficar parado aqui assustando os outros não resolve. Algumas pessoas na calçada pararam para olhar. Agenor sentiu as palavras baterem forte. Não pelo conteúdo em si, ele já tinha levado muita coisa na vida, mas pelo desprezo nelas. Pela forma fria, como se ele não fosse ninguém. Ele tentou, com calma. Minha senhora, eu só estou esperando meu filho. Vim da roça. Renata riu com impaciência. Da roça, da cidade, tanto faz. A história é sempre a mesma. Eu já vi muito isso. E, olha, não se aproxime de mim, porque eu não tenho nada para te dar. Nada. Nem vamos começar essa conversa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns olhares de reprovação caíram mais sobre Renata do que sobre Agenor. Uma senhora que passava torceu o nariz, sem entender por que tanta dureza. Agenor engoliu seco. A vontade era de ir embora dali. Mas o filho o encontraria ali. E, por educação, ele ainda tentou encerrar com respeito. Que Deus abençoe a senhora, então. E que nunca falte nada na sua mesa. Renata virou as costas, murmurando. Amém, amém, é sempre assim. E se afastou, sentindo uma estranha mistura de alívio e culpa, mas ainda sem saber o que tinha feito de verdade. Ela não sabia que, a poucos minutos dali, Marcelo já vinha apressado, correndo para encontrar justamente aquele homem que ela tinha acabado de humilhar. E o que ia ligar essas duas cenas era algo tão simples quanto um nome dito em voz alta. Marcelo desceu do transporte quase correndo. Olhou o relógio, atrasado, e pensou nos pais esperando. Tomara que eles não tenham saído da rodoviária, falou sozinho, com o coração apertado. Ele passou pela porta principal, olhou para o lado de dentro, não viu os pais. Pensou que talvez eles tivessem ido para a calçada, como costumavam fazer na pequena rodoviária da cidade deles, para tomar um ar. Quando saiu, começou a escanear as pessoas em volta. Foi então que viu, a alguns metros, um homem de boné na mão, ao lado de uma mala velha. Mesmo de costas, o coração reconheceu. Pai! Chamou, alto, com alegria. Agenor virou devagar. Os olhos,
que ainda carregavam o peso das palavras de Renata, se encheram de brilho ao ver o filho. O rosto se abriu em sorriso sincero, aquele sorriso que só quem criou com amor consegue dar. Marcelo, meu filho. Eles se abraçaram forte, ali mesmo, sem se importar com quem passava. Irene vinha voltando do banheiro e também apressou o passo, abrindo os braços. Meu filho, disse ela, emocionada. Marcelo segurou os dois pelos ombros, feliz. Eu me atrasei um pouco, me perdoem. O trabalho prendeu. Vocês estão bem? Ninguém incomodou vocês aqui fora? Agenor hesitou um segundo. Pensou em contar sobre a mulher que o xingou. Mas não queria estragar o encontro logo de cara. Engoliu as mágoas, como tantas vezes já tinha feito na vida. Não, não. Está tudo bem. Só um desencontro de palavras, mas nada que vale a pena estragar o dia. Marcelo não entendeu bem, mas decidiu não insistir. Do outro lado da calçada, alguns metros adiante, Renata estava dentro de uma padaria simples, escolhendo pães. Ainda sentia o coração acelerado pelo encontro com o mendigo. Por algum motivo, a cena não saía da cabeça dela. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia esquecer. Não era o olhar de quem queria enganar. Era de alguém magoado. Quando saiu da padaria, com um saquinho de pães na mão, ouviu uma voz familiar ao longe. Pai! A voz de Marcelo ecoou, clara. Ela virou a cabeça por instinto. Viu o marido abraçado a um homem de camisa desbotada, calça gasta, boné na mão, com uma mala velha ao lado. O coração de Renata gelou. Ela deu alguns passos, tentando ver melhor. O trânsito, as pessoas passando, tudo parecia ficar mais lento. A cada passo, as peças se encaixavam. O boné, a mala, o jeito de ficar encostado perto do poste. Era o mesmo homem de antes. O mesmo que ela tinha acusado, tratado com desprezo, mandado procurar outro lugar. Marcelo, sem notar a presença dela ainda, continuava falando alto, com alegria. Que bom que o senhor chegou bem, pai. A viagem foi tranquila? A palavra pai atravessou Renata como se fosse um grito. Ela parou no meio-fio, sem ar. Sentiu uma mistura de vergonha, medo, incredulidade. Não, não pode ser. Não é ele, ela pensou. Mas o olhar era inconfundível. De repente, Agenor levantou os olhos e a viu, parada a alguns metros, com um saquinho de pães na mão, pálida. Ele levou um pequeno susto. Reconheceu de imediato. Era a mesma mulher que, pouco tempo antes, o havia tratado como o pior dos estranhos. Marcelo seguiu a direção do olhar do pai e encontrou Renata, parada, como se estivesse colada ao chão. Renata? Ele chamou, sorrindo. Amor, vem cá. Olha quem chegou. Ela tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. Cada passo parecia pesado. Aproximou-se devagar, sem saber onde colocar os olhos. Queria desaparecer. Agenor, educado, resolveu ser o primeiro a falar. Não queria constranger ainda mais. Apesar da dor ainda acesa, ele sabia que qualquer reação dura, ali, na frente de todos, só pioraria tudo. Então, você é a Renata? Perguntou, com a voz calma, mas firme. Ela gaguejou. Sou. Sim. Seu Agenor, né? Marcelo estranhou a tensão no ar. Vocês já se viram? Perguntou, inocente. O silêncio de um segundo pareceu uma eternidade para Renata. Agenor respirou fundo. Era a chance de dizer, sim, seu pai foi tratado como lixo por sua esposa. Era a chance de jogar na cara dela tudo o que tinha acabado de ouvir. Mas o criador de gado, acostumado à paciência da lida com animais e com a vida, escolheu outro caminho. Não oficialmente, respondeu, com um meio sorriso triste. Mas vamos dizer que eu já tive uma primeira impressão muito forte da cidade. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas, mesmo que ela tentasse segurar. Marcelo percebeu que havia algo errado, mas não sabia o que era. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, alternando o olhar entre o pai e a esposa. Renata abriu a boca, mas as palavras não saíram. A vergonha era tão grande que parecia um nó na garganta. A imagem dela gritando com Agenor, sem saber quem ele era, vinha e voltava. Agenor olhou para o filho, depois para a nora. E, naquele momento, tomou uma decisão silenciosa. Não ia expor a atitude dela ali na rua. A lição que ele queria dar seria de outro tipo. Mais profunda, mais marcante e, ao mesmo tempo, sem escândalo. Depois nós conversamos, Marcelo,
disse ele, com firmeza suave. Agora, vamos para casa. A viagem foi longa, e sua mãe está cansada. Marcelo, ainda confuso, concordou. Pegou a mala do pai, passou o braço pelos ombros deles, e começaram a caminhar. Renata os acompanhou alguns passos atrás, sentindo cada passo como se levasse uma pedra nas costas. Enquanto atravessavam a rua, só uma pergunta girava na cabeça dela. Ele vai contar tudo para o Marcelo? E, se não contar agora, como é que ele vai me olhar quando estivermos dentro da minha casa? Ela ainda não sabia, mas a forma como Agenor lidaria com aquilo ia ser a verdadeira reviravolta da história. E a primeira parte dessa lição começaria assim que eles cruzassem a porta do pequeno apartamento. A subida até o apartamento pareceu mais longa do que o normal para Renata. Cada degrau era um lembrete do que ela tinha feito. Marcelo falava animado com os pais, perguntava da fazenda, das chuvas, dos animais. Tentava matar a saudade em poucos minutos. Irene elogiava o prédio, o cuidado com as plantas na entrada, o esforço do filho. Você está bem aqui, meu filho. Dá para ver. Agenor observava tudo em silêncio. Não era um silêncio de frieza. Era de alguém que pensa muito antes de qualquer palavra. Quando entraram no apartamento, Renata correu para a cozinha, fingindo estar ocupada com o almoço. Qualquer coisa era melhor do que ficar parada na sala, encarando o sogro. Fiquem à vontade, ela disse, sem olhar muito. Podem sentar. Vou só terminar aqui as coisas. Marcelo ajudou os pais a se acomodarem no pequeno sofá. Agenor passou a mão na almofada, como quem reconhece um lugar onde o filho construiu a própria vida. Está tudo muito arrumado, Marcelo, comentou. Você e a Renata cuidam bem do que tem. A gente faz o possível, pai. Do outro lado da parede, na cozinha, Renata respirava fundo, tentando se acalmar. Lavava folhas de salada sem precisar. Arrumava pratos que já estavam arrumados. O coração batia forte. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encarar Agenor e, de algum jeito, admitir o erro. Mas como? Como olhar para ele e dizer, eu achava que o senhor era um mendigo e falei tudo aquilo? Enquanto isso, na sala, Irene puxou uma conversa leve. E a Renata, como está no trabalho? Cansada, mãe, mas vai bem. Ela se esforça bastante, respondeu Marcelo, orgulhoso. Agenor escutava cada palavra com atenção. Não queria ser injusto com a nora. Sabia que pessoas boas também erram, especialmente quando estão cansadas ou com medo. Ele próprio já tinha se irritado com gente na fazenda em dia difícil. Mas havia algo naquele encontro da calçada que não saía da cabeça dele. A frieza no olhar, o jeito de falar como se ele fosse um peso para o mundo. Ele se levantou devagar. Marcelo, posso falar com você um instante, na área de serviço? Perguntou. Marcelo estranhou, mas concordou. Foram para o pequeno espaço ao lado da cozinha, onde havia um varal interno e alguns baldes. Renata, do outro lado, ouviu o som dos passos e ficou ainda mais tensa. Imaginou que Agenor iria contar tudo ali mesmo. Seu rosto começou a esquentar. As mãos tremiam. Na área de serviço, Agenor encarou o filho com carinho e firmeza. Meu filho, vou te dizer uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu não vim para cá só por saudade. Vim também para decidir o que vou fazer com a fazenda, com tudo que construí. Eu já não sou mais novo. Preciso pensar no dia em que as minhas pernas não vão aguentar tanto. Marcelo arregalou os olhos. Pai, o senhor sabe que eu não quero tirar nada do senhor. Essa terra é sua vida. Eu sei, respondeu Agenor. Mas o tempo passa. E eu também preciso saber se o caminho que você escolheu aqui na cidade é, de fato, o que você quer. E, principalmente, eu preciso conhecer melhor a pessoa com quem você divide a vida. Marcelo entendeu a indireta. A fala era sobre Renata. O senhor tem alguma coisa contra ela? Perguntou, preocupado. Agenor respirou fundo. Eu não tenho nada contra ninguém sem ouvir, sem ver direito. O que eu tenho é uma primeira impressão muito dura que eu tive hoje, ali embaixo, na calçada. E eu quero ver como as coisas vão se desenrolar aqui dentro da sua casa, sem fazer escândalo. Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Aconteceu, mas eu não vou te contar agora. Não é para você escolher lado na pressa. Eu quero ver vocês dois juntos, quero ver se ela tem coragem de me olhar nos olhos, se vai perceber o que fez, se vai ter humildade para reconhecer. Depois disso, eu decido o que faço. Com a fazenda, com os meus planos,
com a ajuda que eu ia oferecer para vocês. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Marcelo. A ajuda que eu ia oferecer para vocês. Ele sabia que o pai não era homem de promessa vazia. Se ele falava em ajuda, era algo sério. Talvez algo grande. Então o Senhor veio também para falar de futuro financeiro? Arriscou Marcelo. Vim para falar de futuro de família, meu filho. Dinheiro é só ferramenta. Mas uma coisa eu te digo, eu não vou entregar o fruto de uma vida inteira para gente que não respeita quem começou lá de baixo. Marcelo sentiu um arrepio. Pensou na Renata. Pensou em alguma fala impensada dela sobre o interior, sobre gente simples. Começou a ligar os pontos, mas ainda sem clareza. Pai, a Renata é nervosa às vezes, mas tem bom coração, tentou defender. Eu espero que sim, respondeu Agenor, sem dureza, mas sério. E é isso que eu quero descobrir nesses dias. Por isso, você não vai falar para ela que a gente teve essa conversa. Eu quero ver o que sai dela, não o que sai do medo dela. Marcelo concordou, mesmo inquieto. No fundo, sentia que algo grave tinha acontecido, mas confiava que a esposa seria capaz de agir bem. Voltaram para a sala. Renata, na cozinha, fingia estar ocupada demais para notar qualquer coisa. Mas o estômago dela doía. Enquanto cortava os últimos pedaços de tomate, pensava: será que ele vai contar hoje à noite? Será que vai contar só para o Marcelo? Será que vai esperar para falar quando eu estiver na frente? Ela não sabia, mas essa espera, esse silêncio pensado de Agenor, era o começo da lição. Não uma lição feita com grito, com humilhação em troca, mas uma lição dada com paciência, verdade e, principalmente, com um tipo de amor que corrige sem destruir. O almoço foi servido com um clima estranho. Irene tentava puxar assuntos leves. Marcelo elogiava a comida, elogiava o esforço de Renata. Agenor observava, comendo pouco, prestando atenção em cada gesto da nora. No jeito como ela servia, como respondia, como evitava olhar diretamente para ele. A cada garfada, a vergonha de Renata aumentava. Ela sentia que, a qualquer momento, alguém poderia dizer: conte para nós o que aconteceu lá embaixo. Mas esse momento não vinha. E, justamente porque não vinha, a culpa crescia mais. Ela só não fazia ideia de que o verdadeiro ponto de virada daquela história não seria o que aconteceu na calçada, nem aquele almoço silencioso. Viria de uma atitude inesperada de Agenor, alguns dias depois, envolvendo não só palavras, mas escolhas que poderiam mudar o destino de toda a família. Antes disso, porém, ela ainda teria que passar por uma noite inteira de agonia, esperando uma conversa que parecia não chegar nunca. E é nessa espera, nesse silêncio carregado, que a próxima parte dessa história começa a se desenhar. Renata passou o resto daquele dia como quem anda em um chão que pode desabar a qualquer momento. Cada palavra que Agenor dizia, cada olhar mais demorado, parecia um sinal de que, a qualquer instante, tudo seria colocado na mesa. Mas a conversa não vinha. E às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer bronca. Depois do almoço, Irene e Agenor se acomodaram um pouco no sofá para descansar da viagem. Marcelo precisou sair para resolver algo rápido no trabalho, prometendo voltar cedo. Renata aproveitou para lavar a louça, mais para ocupar a cabeça do que por necessidade. A água corria na pia, mas a mente dela estava na calçada, na mala gasta, no boné na mão de Agenor. Parecia um filme voltando em câmera lenta. Moça, por favor. Vai procurar um serviço. As frases ecoavam na mente dela de um jeito que machucava. Quanto mais pensava, mais se dava conta da gravidade do que havia feito. Não era só falta de educação. Tinha sido desprezo. Por volta do meio da tarde, Irene se levantou e foi até a cozinha. Posso te ajudar em alguma coisa, Renata? Perguntou, com gentileza. Renata se assustou um pouco. Limpou a mão num pano e tentou sorrir. Não, dona Irene, está tudo certo. A senhora está cansada da viagem. Pode descansar. Irene observou o rosto dela com atenção. Viu os olhos vermelhos, mesmo sem lágrimas caindo. Você está estranha hoje, minha filha. Está preocupada com alguma coisa? Renata quase desabou ali mesmo. Sentiu um nó apertar a garganta. A vontade era de dizer: eu tratei seu marido como se ele não valesse nada. Mas a vergonha ainda era maior que a coragem. É só cansaço, dona Irene. A correria da cidade, do trabalho, tentou desconversar. Irene, que tinha anos de experiência em ler o rosto das pessoas, não insistiu.
Apenas colocou a mão leve no ombro de Renata. A vida puxa da gente de todo lado. Mas fica em paz. Deus vê o que está no fundo do nosso coração, mais do que as palavras da boca. Essas palavras bateram forte em Renata. Justo naquele dia, em que o que estava no fundo do coração dela tinha aparecido no meio da rua, sem filtro. Mais tarde, já perto do fim da tarde, Marcelo voltou. Trouxe alguns legumes, um doce simples para receber os pais, e abraçou Irene com carinho. "Oi aí, mãe, descansou um pouco?" "Descansei, sim, meu filho. A viagem foi puxada, mas o coração está feliz." Marcelo olhou para o pai. Agenor manteve o semblante calmo, mas Marcelo sabia que havia algo guardado ali. A conversa da área de serviço não saía da cabeça dele. O jantar foi mais tranquilo que o almoço. Alguns sorrisos surgiram, memórias da infância de Marcelo na fazenda, histórias da época em que ele ajudava a buscar bezerro fujão, Irene lembrando quando ele caiu num pequeno riacho e chegou em casa todo enlameado. Por um momento, Renata quase esqueceu o que tinha acontecido. Quase. Mas bastava cruzar o olhar com Agenor por um segundo para tudo voltar. Quando a noite chegou de vez, cada um se preparou para dormir. Renata arrumou um colchão extra no quarto deles para os sogros e combinou com Marcelo de dormir na sala, no sofá-cama. "Pelo menos assim eles ficam mais confortáveis", disse Marcelo. Renata concordou com a cabeça, sem discutir. Era o mínimo que podia fazer. Quando as luzes se apagaram, o silêncio tomou conta do apartamento. Só se ouvia, de longe, algum carro passando na rua. Marcelo adormeceu rápido, cansado do dia cheio. Mas Renata ficou com os olhos abertos, olhando o teto escuro. Ela tentava imaginar o que Agenor estava pensando no quarto ao lado. Será que ele contaria tudo no dia seguinte? Será que ia falar com ela em particular? Será que ia falar com Marcelo primeiro? Em determinado momento, não aguentou mais ficar deitada. Levantou devagar para não acordar o marido e foi até a cozinha beber água. Lá, no meio da penumbra, viu uma silhueta sentada à mesa. Era Agenor. Ele estava com um copo de água nas mãos, olhando pela janela, pensativo. Quando ouviu o leve arrastar do chinelo de Renata, virou-se. Os olhos dos dois se encontraram, e ninguém podia fingir que nada tinha acontecido. "Não consegui dormir direito", disse Renata, num fio de voz. "Eu também não", respondeu Agenor, simples. Ela se aproximou da pia, encheu um copo d'água, mas a mão tremia. Sabia que aquele podia ser o momento em que tudo seria colocado às claras. Ao mesmo tempo, tinha medo de ouvir da boca dele o quanto havia sido injusta. Houve alguns segundos de silêncio. Depois, Agenor falou, sem acusar, mas também sem desviar. "A cidade é pesada, não é, Renata? Puxa da gente de um jeito que deixa o coração duro, se a gente não toma cuidado." Ela segurou o copo com as duas mãos, para evitar que caísse. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos. "É", respondeu, engolindo em seco. "Às vezes a gente esquece que tem gente do outro lado das coisas." Agenor observou bem o rosto dela. Viu vergonha, arrependimento verdadeiro. Era isso que ele queria enxergar, mais do que qualquer explicação. "Às vezes, a gente esquece que qualquer pessoa na rua pode ser alguém da nossa família", completou ele. Essa frase entrou como uma faca no coração de Renata. Ela não suportou mais segurar. "Seu Agenor", começou, com a voz embargada. Eu preciso falar uma coisa com o senhor. Mas eu tenho tanta vergonha que não sei nem por onde começar." Ele fez um gesto calmo com a mão. "Você não precisa falar nada agora, minha filha. Amanhã a gente conversa com calma. De cara limpa, de luz acesa. Hoje você precisa descansar. O cansaço também faz a gente tropeçar nas palavras." Ela hesitou. Parte dela queria aproveitar o momento sozinho para desabafar. Parte dela entendeu que Agenor não queria uma conversa escondida, às pressas, quase no escuro. Queria algo claro, franco, diante de quem importava, o filho. "O senhor está com raiva de mim?" Ela arriscou perguntar, com medo da resposta. Agenor pensou alguns segundos antes de responder. Não queria mentir, mas também não queria esmagar. "Estou magoado", disse, com sinceridade. "Mas a raiva passa. A mágoa também passa, se a gente decide perdoar. O que eu quero saber é o que veio de você de verdade, sem pressa, sem máscara. E isso a gente vai ver nos próximos dias." Renata assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sou aquela pessoa da calçada, seu Agenor. Ou,
Pelo menos, eu não quero ser. Então é hora de você escolher quem quer ser daqui para frente, respondeu ele, levantando-se devagar. Porque, às vezes, Deus usa exatamente o nosso pior dia para mostrar quem somos. E também para mostrar quem ainda podemos ser. Ele guardou o copo, desejou boa noite com um aceno de cabeça e voltou para o quarto. Renata ficou ali, parada, olhando para a porta fechada, sentindo que aquela conversa curta tinha aberto uma porta dentro dela. Ela voltou para o sofá-cama, deitou ao lado de Marcelo e, enfim, chorou em silêncio, até o sono chegar. Não era um choro de revolta, era de arrependimento. E ela ainda não fazia ideia de que, no dia seguinte, Agenor começaria um plano simples, mas muito profundo, para terminar de ensinar a maior lição da vida dela. Na manhã seguinte, o clima no apartamento estava um pouco diferente. Ainda havia um peso no ar, mas também um certo cuidado maior em cada gesto. Renata levantou cedo, preparou café, colocou a melhor toalha na mesa, arrumou as xícaras com atenção. Irene elogiou. Que café bonito, minha filha. Você teve trabalho. É o mínimo que posso fazer, respondeu Renata, sincera. Marcelo, ainda sem saber de tudo, achava que aquele cuidado extra era só vontade de agradar os sogros. Agenor observava em silêncio, anotando, dentro do coração, cada sinal de mudança. Depois do café, ele limpou a boca com o guardanapo e falou com naturalidade. Marcelo, pensei da gente dar uma volta por aqui. Queria conhecer o bairro onde você vive. Ver o mercado, a feira, essas coisas. Vamos, pai. Tem uma feira boa umas 2 ruas aqui para baixo, hoje mesmo. Dá para ir andando. Agenor completou. Seria bom se a Renata fosse também. Assim a gente vai conversando, se conhecendo andando. Renata sentiu o peito apertar. Ao mesmo tempo, viu ali uma oportunidade. Ficar em casa se escondendo não ia mudar nada. Eu vou, sim, respondeu, sem fugir. Só vou pegar minha bolsa. Os 4 saíram juntos. Marcelo ao lado do pai, Irene caminhando mais devagar, de braço dado com Renata. O bairro ainda acordava. Algumas lojas levantavam a porta, o cheiro de pão fresco vinha de uma padaria próxima, alguns carros passavam com calma. Quando chegaram perto da feira, o movimento aumentou. Barracas de frutas, verduras, gente oferecendo preços, vozes se misturando. Agenor parecia um menino em dia de festa. Olha só, Irene, tomate bonito, alface firme, dizia, animado. Ele era do campo, mas gostava de ver como a cidade organizava seus alimentos. Tocava as frutas com respeito, conversava com feirantes como se fossem antigos conhecidos. Renata, vendo aquilo, começou a olhar mais pelo olhar dele. Notou que muitos feirantes tinham as mesmas mãos calejadas que ela via nos trabalhadores da fazenda, quando visitou. Mãos de gente que acorda cedo e enfrenta sol e chuva. Enquanto caminhavam, passaram por um canto da rua onde, encostado no muro, estava um senhor com roupa simples, segurando um saquinho de plástico com alguns pães dentro. Ele não pedia nada em voz alta. Só olhava as pessoas, como quem espera que alguém enxergue. Renata sentiu um arrepio. A cena lembrava muito a da calçada do dia anterior. Homem simples, olhar cansado, um objeto na mão. Por alguns segundos, o coração acelerou. Ela parou de andar. Agenor percebeu e também parou. Olhou primeiro para o homem, depois para a nora. Viu o conflito nos olhos dela. Ela estava sendo colocada diante de um espelho, a mesma situação, mas com a chance de reagir diferente. Marcelo e Irene já estavam um pouco mais à frente, examinando uma banca de legumes. Não viram o que acontecia ali. O homem simples tocou o próprio chapéu, em sinal de respeito, e falou baixo. Bom dia. Renata engoliu em seco. Era quase como se Deus estivesse perguntando, e agora, Renata? Vai fazer o quê? Ela respirou fundo, deu um passo na direção dele e respondeu. Bom dia, o senhor. Ele parecia surpreso só por ter sido tratado com educação. Está tudo bem com o senhor? Ela perguntou, com uma gentileza que, no dia anterior, não tinha tido coragem nem de imaginar. Vou levando, respondeu ele. A idade pesa, o trabalho sumiu. Mas Deus não desampara, não. Renata sentiu os olhos encherem de lágrimas. Viu ali, naquele rosto marcado, a mesma dignidade que não tinha enxergado em Agenor na calçada. E se deu conta de que, por pouco, teria repetido a mesma cena. O senhor já tomou café hoje? Ela perguntou.
Tomei um pouco, sim, disse ele, sem querer parecer pidão. Renata abriu a bolsa, pegou a carteira. Olhou para Agenor, como que pedindo, silenciosamente, uma aprovação. Ele não disse nada, apenas assentiu levemente com a cabeça. Ela tirou uma quantia simples, mas suficiente para uma refeição decente, colocou nas mãos do homem e falou: "Não é muito, mas dá para o senhor comer mais uma coisa hoje. Me desculpe, não sei nem pelo que exatamente. Mas que Deus cuide do senhor." O homem olhou para o dinheiro com surpresa, depois para ela, e disse: "Deus lhe pague, moça. E que nunca falte o que comer na sua mesa." Ao ouvir essa frase, Renata sentiu um aperto forte no peito. Era quase igual àquela que Agenor tinha dito a ela na calçada: que nunca falte nada na sua mesa. As palavras voltaram como um eco, mas agora num contexto diferente. Ela se despediu do senhor, voltou para perto de Agenor e enxugou discretamente os olhos. "Isso que você fez agora", disse Agenor, baixo, só para ela ouvir, "não apaga o que aconteceu ontem. Mas mostra quem você quer ser daqui para frente. Isso é importante." Renata assentiu, sem conseguir responder. "Eu não quero mais ser a pessoa de ontem", murmurou. "Então continue andando na direção certa." Ele completou: "Errar, todo mundo erra. O que muda a história é o que a gente faz depois do erro." Pouco depois, Marcelo chamou: "Pai, olha aqui, abobrinha da boa, preço bom." Agenor sorriu e foi até o filho. Renata foi atrás, mais leve, ao mesmo tempo, sentindo que a hora da grande conversa se aproximava. Na volta para casa, o clima era outro. Irene comentava sobre as compras, Marcelo falava do trabalho, Agenor parecia mais tranquilo. Só Renata ainda carregava no coração a pergunta: quando é que ele vai contar tudo? Quando é que vamos sentar e falar claramente sobre o que eu fiz? Ela não precisou esperar muito. No fim da tarde, depois do café, Agenor pediu algo que deixou todos atentos. "Marcelo, Renata, Irene, hoje à noite, depois do jantar, eu queria que a gente sentasse os 4 na sala. Tenho umas coisas importantes para dizer. Sobre a nossa família. Sobre o futuro." Marcelo sentiu um frio na barriga. Renata quase não conseguiu responder "está bem." Irene apenas assentiu, preocupada, mas confiando no marido. Aquele convite era mais do que um pedido de conversa. Era o anúncio de que a vida deles estava prestes a mudar de rumo. O jantar foi mais silencioso do que o normal. A comida estava boa, mas quase ninguém comentava. Cada um mastigava, em parte, o alimento e, em parte, os próprios pensamentos. Depois de terminarem, Renata recolheu os pratos, passou um pano rápido na mesa e foi para a sala. Marcelo ajudou Irene com a louça. Agenor sentou-se na poltrona, esperando todos. Quando finalmente os 4 estavam na sala, o clima era de expectativa. A televisão permaneceu desligada. Não havia barulho além dos suspiros e das cadeiras arrastadas. Agenor olhou primeiro para o filho. "Marcelo, meu filho, você sabe que eu nunca fui de fazer discurso. Sou homem de campo. Eu falo pouco, trabalho muito. Mas tem hora que a gente precisa colocar em palavra o que o coração está gritando." Marcelo assentiu, sério. "Eu sei, pai." Agenor então voltou a olhar para Renata. Não era um olhar de acusação pura. Era firme, mas tinha algo de compaixão. "Antes de eu falar o que vim fazer aqui, eu queria saber se alguém, em especial, tem alguma coisa para dizer para mim." Renata sentiu o coração quase sair pela boca. Sabia que a pergunta era para ela. Podia tentar se calar, esperar que ele contasse a versão dele primeiro. Podia se esconder atrás do silêncio. Mas ali estava a chance de mostrar quem ela era de verdade, sem empurrão. Ela respirou fundo, juntou as mãos no colo para evitar tremer e falou: "O eu tenho." Marcelo olhou para ela, confuso. Irene também. Renata virou-se para Agenor, os olhos marejados, e começou: "Seu Agenor, antes de mais nada, eu quero pedir perdão. Perdão pelo jeito como falei com o senhor na calçada da rodoviária ontem. Eu não sabia que era o senhor. Mas isso não é desculpa. Eu não tinha o direito de falar daquele jeito com ninguém, muito menos com o pai do meu marido." Marcelo arregalou os olhos. "Como assim, Renata?" perguntou, surpreso. "O que aconteceu?" Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, mas continuou. Não ia desistir no meio. "Eu saí antes de casa, para comprar pão. Vi um homem simples, com uma mala,
perto de um poste. Eu já estava irritada, cansada. E achei que era alguém querendo pedir dinheiro, contar história. E ela respirou fundo, engolindo um soluço. Eu falei tudo o que não devia. Mandei procurar serviço, falei que estava cansada de gente na rua. Tratei como se ele fosse um peso, um incômodo. As lágrimas começaram a descer. Marcelo olhava para o pai, começando a entender. Irene levou a mão à boca, chocada, mas não por maldade, e sim por imaginar a dor de Agenor. Eu só fui entender o que tinha feito quando ouvi o Marcelo gritar pai para o mesmo homem. Poucos minutos depois, continuou Renata. Eu queria que o chão abrisse. Eu quis voltar no tempo, mas não tinha como. Desde então, estou tentando criar coragem para admitir tudo. Eu errei. Errei feio. E, se o senhor achar que eu não mereço o respeito de vocês, eu vou entender. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais. Marcelo, com os olhos marejados, virou-se para Agenor. Pai, isso é verdade? A mulher que te tratou mal na calçada era Renata? Agenor poderia ter aproveitado o momento para exagerar, para colocar mais peso nas palavras dela, para ferir de volta. Mas não era esse o objetivo dele. Ele respirou fundo e respondeu, com calma. É verdade que ela falou comigo daquele jeito. Mas também é verdade que hoje, na feira, eu vi uma outra mulher. Vi a mesma Renata parar diante de um homem simples e tratá-lo com respeito, com cuidado. E vi que ela escolheu não repetir o erro. Marcelo fechou os olhos por um instante, sentindo um turbilhão de emoções. Amava o pai, amava a esposa. Ver os dois lados assim, ao mesmo tempo, doía e, ao mesmo tempo, abria uma porta para algo novo. Renata enxugou o rosto, surpresa por ele mencionar a cena da feira. O senhor viu? Ela perguntou, baixinho. Vi, respondeu Agenor. E era isso que eu queria ver, se você ia se esconder do próprio erro ou se ia deixar ele te ensinar alguma coisa. Irene, emocionada, decidiu falar. Renata, minha filha, o que você fez doeu no coração de mãe também, quando eu soube. Mas o que você está fazendo agora, de admitir, de pedir perdão, isso mostra coragem. Muita gente erra e fica justificando, culpando o mundo. Você não está fazendo isso. Renata chorava mais, agora não só de vergonha, mas também de um alívio estranho. Era como tirar um peso enorme do peito. Eu sempre tive um orgulho escondido, confessou. Achava que, por morar na cidade, trabalhar em loja, andar arrumada, eu valia mais do que quem vinha da roça, quem tinha menos estudo. Hoje eu vi que isso é uma ilusão boba. Quem tem mais ou menos é só questão de dinheiro, de oportunidade. Valor de verdade está no caráter. E nisso eu falhei com o senhor. Marcelo segurou a mão dela, apertando com carinho. Obrigado por falar a verdade, disse ele, com sinceridade. Dói ouvir, mas é pior quando a gente vive uma mentira. Agenor respirou fundo. Chegará a hora de conectar tudo aquilo com o motivo principal da viagem. Eu vim para cá, como eu disse para o Marcelo, por 2 motivos, começou ele. Um, por saudade. Outro, porque eu estava decidido a resolver a questão da fazenda, do meu futuro e do futuro de vocês. Renata ergueu o rosto, surpresa. Marcelo se ajeitou no sofá, atento. Eu trabalhei a vida inteira, acordei madrugada, enfrentei seca, enchente, doença em gado, tudo que se pode imaginar. A fazenda que eu tenho hoje não caiu do céu. Foi construída com suor. E, há algum tempo, eu vinha planejando algo, vender uma parte do gado, arrendar um pedaço de terra e usar esse dinheiro para ajudar vocês aqui na cidade. Talvez comprar um apartamento maior, ou abrir um pequeno negócio para Renata, ou até investir em algo para vocês terem mais segurança. Renata levou a mão à boca. Nunca tinha imaginado que Agenor pensasse em algo tão grande para eles. Sempre o tinha visto apenas como um homem simples da roça, sem se dar conta do quanto ele tinha conquistado. Só que, quando eu cheguei na cidade e ouvi da boca de uma mulher que não me conhecia que eu era um incômodo, um peso na rua, continuou Agenor, eu pensei seriamente em desistir de tudo isso. Pensei, se é assim que gente de cidade vê gente simples, talvez eu esteja errado em colocar meu suor nas mãos deles. Marcelo sentiu o coração apertar. Pai, calma, meu filho. Deixa eu terminar, interrompeu Agenor, sem dureza. Ele voltou-se para Renata. Naquele momento, eu não sabia que era você. Mas Deus sabia. E eu também lembrava de uma coisa. Quem mais falava para Marcelo que tinha vergonha da origem simples dele não era você abertamente, mas algumas pessoas da cidade.
Então eu percebi que vocês viviam num ambiente que podia acabar endurecendo o coração. Renata engoliu seco. Sabia que a amiga Luciana e outros conhecidos tinham alimentado esse sentimento nela, mas entendia que a responsabilidade pelas escolhas continuava sendo dela. Quando eu descobri que a mulher da calçada era a mesma que divide a vida com meu filho, eu pensei, pronto, acabou. Não dou mais nada, não ajudo mais em nada, confessou Agenor, com honestidade. Mas, como eu te disse ontem na cozinha, Renata, eu não sou só homem de raiva. Sou homem de pensar, de orar, de pedir direção. Houve um pequeno silêncio. Todos aguardavam a continuação. Então eu decidi esperar, continuou ele. Decidi ver se esse erro ia virar pedra de tropeço ou degrau. Hoje, na feira, quando eu vi você reagindo diferente com aquele senhor, eu entendi que ainda tem terra boa no seu coração. Só estava coberta de orgulho. E orgulho dá para arrancar, se a pessoa quiser. Renata chorava, ouvindo cada palavra como quem recebe uma chance que achou que não teria. Eu quero, seu Agenor. Quero arrancar isso de mim, garantiu ela. Eu não quero mais olhar ninguém de cima para baixo. Eu não sou melhor que ninguém. Agenor então fez a verdadeira revelação. Por causa disso, eu mudei o que eu ia fazer. Eu não vim mais aqui só para passar uns dias e transferir um dinheiro para vocês. Eu vim propor uma coisa maior, que envolve confiança, responsabilidade e mudança de vida. Todos prenderam a respiração. Eu quero colocar o nome do Marcelo e o seu, Renata, em parte oficial da fazenda, disse ele. Não como presente para vocês ficarem só no conforto da cidade, mas como compromisso de cuidar, de respeitar, de não deixar morrer o que foi plantado com suor. E, junto com isso, eu quero ajudá-los aqui na cidade, sim. Mas com uma condição muito clara. Marcelo parecia não acreditar no que ouvia. Renata também. Que condição, pai? Perguntou Marcelo, tenso. Agenor olhou fundo nos olhos de Renata, depois do filho. Que vocês dois nunca mais desprezem alguém pela roupa, pela profissão ou pelo jeito simples. Que, se algum dia tiverem que escolher entre ter mais conforto e tratar alguém com respeito, escolham o respeito. E que venham, pelo menos algumas vezes por ano, passar tempo na fazenda, trabalhar um pouco lá, ver de perto de onde saiu tudo isso. Eu não vou entregar terra para quem tem vergonha de pisar nela. Aquela era a verdadeira reviravolta. Renata esperava ser condenada, rejeitada, talvez até culpada pela perda de uma oportunidade. Em vez disso, estava sendo chamada a uma responsabilidade maior do que jamais imaginou. E, ao mesmo tempo, a uma mudança de coração profunda. O silêncio após aquela proposta parecia quase sagrado. Irene observava tudo com olhos marejados de emoção. Marcelo olhava para o pai, tentando entender a grandeza daquele gesto. Renata, com o rosto ainda molhado de lágrimas, sentia uma mistura de medo, gratidão e um certo espanto. Pai, Marcelo começou, com a voz embargada. Eu não sei nem o que dizer. Eu nunca pedi nada disso. Eu sei que não pediu, respondeu Agenor. E é por isso mesmo que eu tenho coragem de oferecer. Você sempre respeitou meu chão, mesmo morando longe dele. Renata respirou fundo e resolveu falar. Seu Agenor, eu não sei se mereço isso. Na verdade, eu tenho certeza de que não mereço, depois do que fiz. Eu esperava que o senhor ficasse com raiva, que se afastasse, que não quisesse mais olhar na minha cara. Em vez disso, o senhor está falando de dividir comigo o que levou uma vida toda para construir. Eu não entendo. Agenor sorriu de leve, um sorriso triste e ao mesmo tempo cheio de esperança. É que a gente não paga um erro com outro erro, Renata. Se eu deixasse o orgulho mandar agora, eu só repetiria, do meu jeito, o que você fez na calçada. Eu te olharia com desprezo e viraria as costas. Aí ficaríamos quites na humilhação. Mas ninguém aprenderia nada. Ele fez uma pausa. Eu prefiro que a humilhação que você sentiu sirva para te levantar diferente, não para te enterrar. Por isso, em vez de te dar uma punição vazia, estou te dando uma responsabilidade. É ela que vai te lembrar, todo dia, da lição que você disse que não quer esquecer. Renata enxugou o rosto, respirou fundo e falou, com firmeza. Se o senhor tiver coragem de confiar em alguém como eu, que errou desse jeito, eu vou ter coragem de mudar. Eu vou pisar na terra da fazenda com respeito, vou aprender com quem sabe mais do que eu, vou tratar cada pessoa simples que cruzar meu caminho como alguém que poderia ser meu pai, minha mãe, meu marido. Eu prometo. Marcelo apertou a mão dela, emocionado. Eu também prometo, pai, completou ele.
Nunca tive vergonha da fazenda, mas me afastei pelo conforto da cidade. A partir de agora, se o senhor ainda me quiser lá, eu vou fazer a minha parte. Irene sorriu, limpa as lágrimas que corriam discretas. Eu sempre pedi a Deus que não deixasse nossa família se perder por causa de orgulho, disse ela. E hoje estou vendo a resposta. Não era a resposta que eu imaginava, mas é a que eu precisava. Renata ainda tinha uma última coisa para dizer. E, sobre o que aconteceu na calçada, ela voltou naquele ponto. Eu sei que o senhor me perdoa, porque já demonstrou isso. Mas eu quero pedir também que o senhor me permita, algum dia, se eu conseguir encontrar aquele senhor da feira de novo, ajudar mais pessoas como ele. Não por peso na consciência, mas por gratidão pela chance que estou recebendo. Agenor assentiu. Ajude quem Deus colocar no seu caminho, Renata. Não precisa procurar gente para pagar dívida. Basta não fechar o coração quando alguém aparecer. E, quando você se lembrar daquele dia, não se lembre só da vergonha. Lembre também da mudança. Marcelo respirou fundo, olhando para os três com carinho. Pai, mãe, Renata. Eu nunca imaginei que uma visita para matar saudade ia virar tudo isso. Mas, ouvindo vocês, eu percebo que essa história não é só nossa. Muita gente julga pela aparência, muita gente se afasta da própria origem com vergonha. Talvez a nossa família esteja passando por isso para virar exemplo, para outras famílias não se perderem também. Agenor olhou para o filho com orgulho. Você falou bonito agora, Marcelo. E é por pensar assim que eu sei que a fazenda, nas suas mãos, não vira só negócio. Vira história continuada. Depois daquela conversa, a tensão no ar se desfez. Ainda havia muito que organizar, documentos a tratar, viagens a combinar, mas o mais importante havia sido acertado ali, o coração de cada um. Naquela noite, Renata deitou no sofá-cama com um sentimento totalmente diferente da noite anterior. Ainda havia vergonha pelo que tinha feito. Havia. Mas já vinha misturada com uma gratidão imensa pela oportunidade de recomeçar. Ela se virou para o lado, observou Marcelo dormindo, e pensou. Eu quase perdi a confiança do homem que deu tudo para esse homem aqui ser quem é. Tudo por orgulho besta, por preconceito, por falta de paciência. Eu nunca mais quero voltar a ser aquela pessoa da calçada. Dias depois, quando Agenor e Irene voltaram para a fazenda, deixaram para trás não só um apartamento pequeno na cidade, mas uma nova fase na relação com o filho e a nora. A partir dali, viagens passaram a acontecer nos dois sentidos. Ora Marcelo e Renata iam para a fazenda, ora os pais vinham para a cidade. E, em cada encontro, a lembrança daquela calçada aparecia, não mais como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que lembra uma história superada. Só que a maior prova de que a lição tinha sido aprendida ainda estava por vir, alguns meses depois, numa outra manhã comum de cidade. Alguns meses se passaram. A papelada da fazenda começou a ser organizada com calma, do jeito simples e correto que Agenor sempre prezou. Marcelo viajou com ele 2 vezes para resolver questões de cartório e de terra. Renata, em uma dessas viagens, passou alguns dias na fazenda. No começo, estranhou de novo o cheiro forte dos animais, o cantar do galo cedo, o barulho do vento passando pelas árvores sem prédio nenhum para segurar. Mas, dessa vez, em vez de olhar para tudo como algo inferior, começou a enxergar o valor daquele lugar. Ajudou Irene na cozinha, aprendeu a fazer alguns pratos típicos, andou pela horta, ouviu histórias de Geraldo sobre épocas difíceis de seca, quando todos se juntavam para não perder nada. Uma tarde, enquanto caminhava ao lado de Agenor pelo pasto, ela parou, olhou a imensidão da terra e falou: Eu nunca tinha entendido, de verdade, o que o senhor queria dizer quando falava que a fazenda era vida. Agora eu começo a ver. Não é só terra e bicho. É história, é luta, é cuidado. Agenor sorriu. E é por isso que não dá para entregar isso na mão de quem tem vergonha de sujar o sapato. Mas eu vi você aqui, Renata. Vi você pisando nesse chão com respeito. Isso me alegra. Ela sorriu de volta, emocionada. Eu ainda tenho muito que mudar, seu Agenor. Mas, graças a Deus, já não sou mais a mesma de antes. Quando voltaram para a cidade, alguns meses depois, Renata passou a olhar o bairro com outros olhos. Via o vendedor de frutas da esquina como um trabalhador digno, via a senhora que limpava a escadaria do prédio como alguém importante para que tudo estivesse em ordem. Cumprimentava a todos com um bom dia sincero, algo que antes quase nunca fazia. Um dia, voltando do trabalho, ela caminhava pelo mesmo caminho perto da rodoviária onde tudo tinha começado.
O coração ainda apertava quando passava por ali. Mas agora, em vez de desviar o olhar, ela observava as pessoas com atenção. Foi então que avistou, sentada num banco de praça, uma mulher com 2 crianças pequenas. Roupa simples, um olhar cansado, uma sacola de plástico com poucos itens dentro. Não estava pedindo nada em voz alta, só olhando para o chão. Renata sentiu aquele conhecido aperto no peito. Lembrou de si mesma na calçada, lembrou de Agenor com a mala, lembrou do senhor da feira. E entendeu que, mais uma vez, estava diante de uma escolha. Ela respirou fundo, aproximou-se devagar e falou com suavidade. Boa tarde. A mulher ergueu o rosto, um pouco assustada. Boa tarde, respondeu. A senhora está precisando de alguma coisa? Perguntou Renata, sem julgamento, apenas com interesse. A mulher hesitou, talvez por vergonha. A gente está esperando o pai das crianças, que foi ver um negócio de trabalho. Estamos desde cedo sem comer direito, mas logo ele volta. Vai dar tudo certo. Renata sentiu o coração apertar ainda mais. Viu nas crianças a mesma fragilidade que, um dia, Marcelo pode ter tido quando pequeno, dependendo do esforço de Agenor para pôr comida na mesa. Eu não tenho muito tempo agora, mas posso ajudar com um lanche para vocês, disse ela. Foi até uma padaria próxima, comprou alguns pães, um pouco de frios, um suco. Voltou e entregou nas mãos da mulher, com um sorriso. Aceite, por favor. Não é favor, é partilha. Já tive quem desejasse que nunca faltasse nada na minha mesa. Eu quero que não falte na de vocês também. A mulher ficou com os olhos cheios d'água. Que Deus abençoe você, moça. De verdade. Renata sorriu, sentindo um calor bom no peito. Ele tem abençoado mais do que eu mereço, respondeu. Enquanto voltava para casa, lembrou da frase de Agenor. Eu prefiro que a humilhação que você sentiu sirva para te levantar diferente. Percebeu que era isso que estava acontecendo. Cada vez que ela escolhia agir com respeito e compaixão, um pouco daquela versão orgulhosa ia ficando para trás. Em casa, naquela noite, ela contou o episódio para Marcelo. Ele ouviu com atenção, orgulhoso da mudança da esposa. Sabe o que eu pensei na hora? Ela disse. Pensei em como tudo poderia ser diferente se, naquele dia na calçada, eu tivesse olhado para o seu pai com os olhos que estou aprendendo a ter agora. Marcelo segurou as mãos dela. O importante é quem você é hoje, amor. Todos nós temos um dia de vergonha na vida. O que define a gente é o que fazemos depois dele. Algumas semanas depois, eles viajaram de novo para a fazenda, dessa vez já com alguns papéis assinados, formalizando parte da parceria com Agenor. Não era algo que os deixaria ricos da noite para o dia, mas dava segurança e, principalmente, ligação com a origem da família. Na varanda da casa simples, ao entardecer, Agenor olhava o céu ficando alaranjado, Irene passava café, Marcelo e Renata sentados num banco de madeira. Vocês lembram daquele dia na rodoviária? Perguntou Agenor, com um sorriso leve. Renata sorriu de volta, envergonhada, mas sem dor como antes. Vou lembrar o resto da vida, seu Agenor. Mas agora não é só com vergonha. É também com gratidão. Porque se aquele dia não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse visto o tamanho do meu orgulho. Talvez eu nunca tivesse conhecido o tamanho do seu coração. Ele assentiu. Às vezes, Deus permite que a gente passe por um constrangimento grande para consertar uma coisa que estava torta há muito tempo aqui dentro. Se você aproveita, vira bênção. Se revolta, vira amargura. Você escolheu bem. Renata olhou para o horizonte, pensativa. Agora, quando eu vejo alguém simples na rua, ouço na minha cabeça aquela frase do Senhor, que nunca falte nada na sua mesa. E me lembro de que, se hoje não falta na minha, é porque alguém acordou cedo, muitas e muitas vezes, para colocar comida, não só na própria casa, mas na de muita gente. Agenor sorriu, orgulhoso. E também porque você e o Marcelo trabalharam. Não desmereça o esforço de vocês. Só não esqueça de agradecer a quem veio antes. A história daquela família, que podia ter sido marcada para sempre por uma humilhação na calçada, acabou se transformando em algo maior. Um lembrete vivo de que orgulho e preconceito podem ser vencidos quando a disposição de pedir perdão, de perdoar e de recomeçar. Renata, que um dia confundiu o sogro criador de gado com um mendigo, passou a ser, na prática, alguém que mantinha o coração atento a toda pessoa que a vida colocava na sua frente. E, cada vez que ajudava alguém, de maneira simples, lembrava da frase que um homem de roupa gasta disse para ela na rua.
Que nunca falte nada na sua mesa. Dessa vez, ela entendia o verdadeiro peso daquelas palavras. Se você chegou até aqui, acompanhou cada passo dessa história. O erro, a vergonha, o silêncio, o perdão e a mudança verdadeira de uma família inteira. Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão, não esqueça de deixar o seu gostei. Isso mostra para a plataforma que esse conteúdo faz diferença para você. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma das próximas histórias. E, para eu saber quem realmente ficou até o final deste vídeo, comenta aí embaixo uma palavra simples, mas profunda. Escreva humildade nos comentários. Assim eu vou saber que você caminhou com a Renata, com o Marcelo, com seu Agenor e com a Dona Irene até o último minuto dessa história, e que essa lição também tocou o seu coração de alguma forma. Até a próxima!